esse primeiro tópico, esse primeiro módulo, é justamente para te mostrar que é mais importante administrar a si próprio, né? Não o tempo. Tá? Esse talvez seria o título, desse primeiro tópico. Veja, tempo é dinheiro? Tá? A gente sempre ouviu falar isso, né? Mas eu pergunto para você, tempo é dinheiro? Tá? Tenho certeza que alguns vão concordar, outros vão discordar, tá? Mas precisamos tomar um certo cuidado, né? Infelizmente no nosso país hoje temos um número muito grande de pessoas empregadas que não são milionárias, que não estão com dinheiro sobrando, né? Então essa questão de tempo e dinheiro é muito relativa, não podemos afirmar isso categoricamente. O que importa mesmo é da forma, a maneira como você utiliza esse tempo, né? O tempo mal aproveitado faz você perder dinheiro. O tempo bem aproveitado faz você ganhar dinheiro. Claro, isso é uma realidade efetiva, isso é muito importante. Mas a gente pode dizer o seguinte, na verdade o que falta é o sentimento de realização. Isso que é o grande impulsionador, é o grande motivador do nosso dia a dia. Quando você não faz o gol, a gente sente muito isso. Então o importante é você fazer o gol. O que é o gol? É você ter uma meta, ter um objetivo e concluir esse objetivo. Seja de comprar um carro, seja de comprar um apartamento, seja de conquistar um novo cliente, seja de terminar uma tarefa que lhe foi proposta. Tá? Esse sentimento de realização que é muito importante. Quando a gente não consegue, aí você fica deprimido, você fica desmotivado, né? E aí você perde muito a produtividade. Então, como a gente fala, falta organização, tá, pessoal para ajudar você fazer o gol, né? Esse sentimento de realização. E aí que a gente espera contribuir bastante com você. Muito bem, começando aqui essa análise de alguns pontos essenciais, temos duas perguntas para você. A primeira é a seguinte, veja lá, o que você faria e não está fazendo no momento, que se fosse feito sempre, causaria uma grande diferença positiva na sua vida pessoal? A segunda questão envolve a vida profissional, mas a primeira questão envolve a vida pessoal. O que você faria, gostaria de fazer, que não está fazendo hoje, que se porventura o fizesse, teria uma grande realização pessoal? Responda a isso. Depois vem a segunda questão. A mesma coisa com a vida profissional. O que profissionalmente você gostaria de fazer e não está fazendo, que se porventura o fizesse, também lhe daria uma grande satisfação pessoal e profissional? Vamos lá! Bem, as respostas mais comuns para essas perguntas são as seguintes. Veja se coincide com as suas. O que você faria e não está fazendo pessoalmente que lhe daria uma grande satisfação? Veja, normalmente as respostas mais comuns são se organizar, praticar esportes, estudar uma língua, viajar, ficar mais com a família, cuidar mais dos filhos, ter mais tempo para lazer. São as questões mais relevantes. Aposto que a grande maioria respondeu isso. A segunda questão, envolvendo agora a vida profissional, né, o que você faria e não está fazendo, tenho certeza que muitas respostas vão nesse sentido. Organizar melhor o trabalho, concluir as tarefas com mais eficácia, né, conquistar novos clientes, conquistar novos mercados, trabalhar de maneira mais eficiente, concluir tarefas, né, em menos tempo. Tenho certeza que essa resposta envolve essas questões que vocês colocaram. Mais tarde, vamos voltar a essas questões. Vamos deixá-las um pouquinho de lado, mais tarde nós vamos voltar a essas questões. Temos agora para te mostrar, através de uma simples dinâmica, um ponto muito importante e relevante no nosso curso. Imagine aqui o seu dia de trabalho. E temos aqui alguns pontos importantes para a gente considerar dentro desse dia de trabalho. Pós-graduação ou cursar um MBA, as horas extras que somos quase que forçados a trabalhar no nosso dia a dia,
É importante tirar férias, é importante praticar um esporte, tá? É importante viajar, tá? É importante o relacionamento com o cônjuge, né? É importante ter filhos, cuidar de filhos, tá? É importante estudar uma outra língua, um inglês, por exemplo, e é importante você ter o seu período de lazer. Mas a questão é como encaixar tudo isso no nosso dia a dia. Supondo que o nosso dia a dia está aqui, ao colocar todas essas atividades, tá? A gente percebe o seguinte, que tá? Não conseguimos concluir todas, não conseguimos fechar a latinha aqui, tá? Bom, e aí eu vou ter que priorizar alguma coisa, mas como? Vou deixar de lado férias? Vou deixar de lado fazer uma pós-graduação, mas como é que fica a minha formação profissional? Vou deixar de lado o cônjuge, mas como fica o meu relacionamento pessoal? Vou deixar de lado as horas extras, mas e aí? Meu colega faz, enfim, como que eu consigo? Para que eu consiga fechar, eu vou ter que deixar de lado alguma coisa. Ou não, tá? Dá para perceber que existem muitas pedrinhas pequenas, as pedrinhas grandes são as coisas importantes, relevantes para o nosso dia a dia pessoal e profissional, mas as pedrinhas pequenas nós podemos eliminá-las. Então a grande questão é a gente justamente eliminar as pedrinhas pequenas, tirar as pedrinhas pequenas do nosso dia a dia, que significam o desperdício. E aí eu vou ganhar tempo para poder encaixar as coisas relevantes e conseguir fechar, né, o meu dia a dia com as coisas importantes. Então esse é o próximo passo, nós vamos te mostrar quais são essas pedrinhas pequenas e como eliminá-las do nosso dia a dia para que a gente consiga colocar as coisas relevantes e fechar o nosso dia, ok? Vamos lá!